Um terremoto em Taiwan, cidades fantasma na China e desastres de engenharia pelo mundo. Veja 10 megaprojetos que deram terrivelmente errado. Número 1. A ponte destruída pelo vento. Kinzua, Pensilvânia. McKean County é uma pequena comunidade rural no nordeste da Pensilvânia. Fundada no início do século XIX, foi essencial para o transporte de petróleo e madeira. Como não existiam caminhões pesados naquela época, as ferrovias eram o único meio de levar mercadorias pelo país. Em 1882, Tom Kane, então presidente da Companhia Ferroviária New York, Lake Erie and Western Railway, decidiu expandir a linha férrea até os campos de carvão do condado de Elk. Só havia um obstáculo, o riacho Kinzua, um afluente de 26 metros do rio Allegheny. Kane tinha duas opções: construir uma ponte sobre o riacho ou dar uma volta de mais de 13 quilômetros por trilhos mais caros. Ele escolheu a opção mais barata e rápida. E isso não quer dizer que foi mal feita. Quando a ponte foi inaugurada naquele mesmo ano, era a mais alta do seu tipo no mundo. Tinha 92 metros de altura, sustentada por 20 torres em forma de A. Foi chamada de oitava maravilha do mundo, ao lado de King Kong e das cataratas do Niágara. Com o tempo, os trens ficaram mais pesados. Em 1900, a ponte foi desmontada e reconstruída em aço para suportar cargas maiores. Durou mais 59 anos, até que, em 1963, o estado da Pensilvânia a comprou para ser a atração principal de um novo parque estadual. Os planos para restaurá-la começaram em 2002. Ela não voltaria a transportar trens, mas seria aberta para pedestres tirarem fotos. Então, em 21 de julho de 2003, enquanto os operários terminavam o expediente, um tornado tocou o solo e atingiu a ponte Kinzua. Com ventos de mais de 150 km por hora, ele arrancou as bases de ferro corroídas pelo tempo. As torres 10 e 11 caíram primeiro, seguidas pelas torres 12, 13 e 14. A estrutura histórica virou ruínas. Os destroços ficaram espalhados pelo vale abaixo. Na época em que a ponte foi projetada, os engenheiros não consideraram o impacto de grandes ventos de sustentação. Provavelmente nunca imaginaram que um tornado atingiria diretamente a estrutura. Durante as obras de renovação nos anos 2000, houve uma chance de salvar a ponte. Debateram substituir os antigos parafusos de ferro que conectavam a base da ponte às fundações de concreto por parafusos de aço, muito mais resistentes. Por algum motivo, decidiram manter os de ferro, e esse foi exatamente o ponto de falha no desabamento. Após o colapso, o estado da Pensilvânia decidiu não reconstruir a ponte. Em vez disso, as ruínas foram mantidas como um símbolo do poder bruto da natureza. Foi construída uma passarela de vidro de mais de 4 milhões de dólares que avança sobre o Vale Kinzua. Quem visita pode caminhar até o ponto onde a ponte desabou e olhar para as copas das árvores a mais de 60 metros abaixo. A ponte original levou apenas 94 dias para ser construída em 1882, com uma equipe de 40 trabalhadores usando técnica rápida e sem andaimes tradicionais. Além disso, logo após sua construção, já se notavam oscilações sob vento. Registros de ferroviários da época mencionavam que ventos fortes podiam sacudir tanto a ponte que o tráfego deveria parar até acalmar. Número 2. O arranha-céu fantasma. Golden Finance 117, China. A China atualmente detém um recorde do qual preferiria não se orgulhar. Abriga o prédio fantasma mais alto do mundo. O Golden Finance 117 é uma torre imensa de aço com quase 600 metros de altura, distribuídos em 128 andares. 217 andares úteis, todos estão vazios, sem hotéis, apartamentos ou espaços comerciais ocupados. O projeto entrou num verdadeiro limbo de construção. Voltemos no tempo para 2008. Diversos distritos chineses disputavam para receber o plano bilionário de Pan Sutong, o magnata por trás da Golden Metropolitan, uma proposta de desenvolvimento de luxo nos arredores de Tianjin, voltada à elite super rica. O Golden Finance 117 seria a joia da coroa. O distrito de Xiqing venceu a disputa, e as obras começaram ainda naquele ano. O plano era ousado. Entre os edifícios mais altos do planeta, a torre teria um mirante em forma de diamante no topo, com 3 andares. De lá, a quase 2.000 pés, aproximadamente 600 metros, daria para jantar, nadar e até jogar polo. Se você tivesse grana suficiente, claro.
mas o projeto bateu de frente com a crise financeira mundial. A construção foi interrompida e retomada só em 2011. Quando parecia que ia engrenar, veio o colapso do mercado acionário chinês em 2015. E se isso não bastasse, em 2018, o governo chinês decretou que nenhum novo edifício poderia ultrapassar 500 metros. Na época, o Golden 117 já tinha quase 600 metros, tornando-se o quinto prédio mais alto do mundo. Legalmente, não podia crescer nem mais 1 centímetro. Em 2024, o prédio continua inacabado, completamente vazio e detém o recorde mundial de maior edifício desocupado do planeta. O que, na prática, é uma maneira educada de dizer que é o maior desperdício de espaço vertical da história. A estrutura da Golden 117 foi projetada por escritórios como P&T Group e a Arup, utilizando mega-colunas, mega-cerchas e núcleo de concreto para possibilitar sua geometria extremamente esguia, com proporção altura-largura de cerca de 9,5 para 1, muito acima dos limites usuais impostos por códigos sísmicos. Em abril de 2025, foi anunciado que a construção poderia ser reiniciada com conclusão prevista para 2027, ainda que o novo plano financeiro fosse pouco claro. Número 3. A barragem que virou mar de lama. Malpasset, França. Fréjus é uma pequena comuna às margens do rio Heiran, no sudeste da França. Hoje tem cerca de 57 mil habitantes, e poucos são os que ainda se lembram dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Mas muitos lembram de outra tragédia que aconteceu 14 anos depois. Em abril de 1952, teve início a construção de uma barragem arqueada para abastecimento de água potável e irrigação. Outras estruturas foram consideradas, mas o modelo arqueado era, de longe, o mais barato. A obra foi concluída em 1954 e até 1959 o reservatório já estava cheio. O objetivo era simples: regular o fluxo do rio e armazenar 50 milhões de metros cúbicos de água para abastecimento urbano e agrícola. Com mais de 60 metros de altura e 220 metros de largura, a barragem de Malpasset era a mais fina do mundo. A parede de concreto tinha 7 metros de espessura na base e apenas 1,5 metro no topo, o que já deveria ter sido um sinal de alerta. Durante o levantamento do terreno em 1946, engenheiros ignoraram a presença de uma falha tectônica abaixo da barragem. Ela impedia que as águas subterrâneas escoassem naturalmente, fazendo a pressão se acumular, como uma lata de refrigerante chacoalhada. Ao mesmo tempo, rachaduras começaram a surgir no lado direito da estrutura, entre 1954 e 1959. Começaram como infiltrações pequenas e logo viraram vazamentos completos, que foram completamente ignorados pelos operadores. No final de novembro daquele ano, chuvas torrenciais atingiram a região. Para evitar um desastre, o guardião da barragem, André Ferro, pediu autorização para liberar parte da água. Seu pedido foi negado. Trabalhadores estavam construindo uma nova ponte no rio Heiran, e liberar a água arruinaria o concreto recém-lançado. Derrotado, André foi para casa. Durante o jantar, ouviu um rugido grave vindo da direção da barragem, seguido por estalos metálicos. A estrutura havia estourado como uma rolha de champanhe. André agarrou sua família e correu para a colina mais próxima. Sobreviveram. Mas mais de 400 pessoas não tiveram a mesma sorte. Um paredão de água com 40 metros de altura, avançando a 70 km por hora, destruiu mais de 150 construções nas vilas abaixo da barragem. Algumas vítimas estavam indo dormir quando a onda arrancou suas casas do chão. O cenário parecia saído de um bombardeio nazista, só que desta vez não foi causado por uma guerra, mas por homens gananciosos que escolheram o projeto mais barato possível. E para constar, os pilares de concreto da ponte, o motivo de não abrirem as comportas, também foram levados pela enchente. Número 4. A cidade de 500 bilhões de reais que virou fantasma. Forest City, Malásia. Você sabia que existe uma cidade fantasma avaliada em 100 bilhões de dólares na ponta sul da Malásia? Ela foi vendida como um paraíso dos sonhos para toda a humanidade, mas na prática serviu como um refúgio offshore secreto para milionários chineses esconderem dinheiro. O custo de imóveis à beira-mar em lugares como Hong Kong e Xangai era altíssimo, e a Forest City prometia luxo acessível para quem tinha muito dinheiro. Para o cidadão médio da Malásia,
Os preços eram inalcançáveis. Muitos, inclusive, riram quando esse paraíso dos ricos começou a fracassar miseravelmente. Em 2016, a maior incorporadora da China, a Country Garden, anunciou seu plano ambicioso: construir a Forest City, um mega empreendimento de 100 bilhões de dólares. O projeto foi recebido com entusiasmo. As construtoras pegaram empréstimos absurdos para erguer a cidade, enquanto compradores chineses estavam prontos para comprar tudo. Mas no último momento, o governo da China, liderado por Xi Jinping, implementou controles cambiais rígidos. Um novo limite de gastos de 50 mil dólares foi imposto para investimentos no exterior. Traduzindo, era ilegal comprar imóveis fora da China que custassem mais do que esse valor. E o valor médio de um apartamento em Forest City era de 1 milhão de dólares. Resultado? Os compradores fugiram em massa. O sonho virou pesadelo. Apesar de acumular mais de 200 bilhões de reais em dívidas, a Country Garden continuou otimista, dizendo que ainda havia esperança. Mas até 2023, apenas 15% da cidade havia sido construída e apenas 1% estava ocupada. Um morador contou à emissora britânica que o lugar é assustador. Não há nada para fazer aqui. Tem um shopping, mas todas as lojas estão fechadas. Um trenzinho infantil toca uma versão chinesa de cabeça, ombro, joelho e pé em um loop infinito. A praia está cheia de garrafas de bebidas vazias. À noite, a cidade fica completamente escura, com só algumas janelas acesas aqui e ali. Algumas pessoas vivem sozinhas em um andar inteiro. Outras são os únicos moradores de seus prédios. E talvez a parte mais irônica seja o enorme modelo em miniatura de como a cidade deveria ser. Ele fica numa sala de exposição ao lado do shopping fantasma, vigiado por 2 funcionários entediados. Acima deles, uma placa iluminada diz: Forest City, onde a felicidade nunca termina. Pena que, na prática, ela nem começou. O projeto de Forest City ocupa 4 ilhas artificiais com cerca de 30 km² de área, e foi anunciado em 2016, com expectativa de alojar cerca de 700 mil pessoas. Número 5. Ponte engolida pelo terremoto. Uli, Taiwan. Uli Township é uma pequena comunidade no sudeste de Taiwan, com cerca de 22 mil habitantes, distribuídos entre 15 vilarejos. A maioria vive no lado leste do rio Xulan, um estreito curso d'água entre as montanhas costeiras e centrais. Para acessar a rodovia 9, que conecta a maior parte do país, os moradores contam com 3 pontes. Uma delas era a Ponte Gao, com cerca de 600 metros de comprimento, a mais central e movimentada. Sem ela, os motoristas precisavam viajar cerca de 6 quilômetros ao sul ou 13 ao norte para alcançar a próxima travessia. Mas em 19 de setembro de 2022, essas 2 alternativas viraram as únicas opções. Um forte terremoto de magnitude 6,8 sacudiu a região oriental de Taiwan, poucas horas após um tremor de 6,4. Ao todo, foram registrados 17 terremotos em menos de 2 dias. O resultado: a Ponte Gao virou uma pilha de concreto e metal retorcido. Imagens aéreas de drones mostram pedaços da estrutura espalhados pelo leito do rio, agora lamacento. Parece até cena de filme de zumbi. Meia milha de ponte havia desabado por completo. Curiosamente, o asfalto da pista estava praticamente intacto. Isso sugere que os pilares que sustentavam a ponte foram o ponto fraco. O pavimento resistiu, mas a fundação cedeu. O desastre deixou centenas de pessoas isoladas nas montanhas. Felizmente, como o terremoto foi precedido de alertas, a ponte estava praticamente vazia no momento do colapso. 3 veículos caíram, mas todos os ocupantes foram resgatados com vida. Ainda não se sabe quanto custará a reconstrução ou se a ponte escondia falhas estruturais não identificadas, como ocorreu com a ponte Kinzua, na Pensilvânia. Seja como for, foi mais um exemplo da força imprevisível da natureza colocando megaprojetos de joelhos. Número 6. A Manhattan Fantasma da China, Yujiapu, Tianjin. Bem-vindo ao distrito financeiro de Yujiapu, o que deveria ser o futuro centro do comércio global na Terra. Localizado nos arredores de Tianjin, na China, ele prometia arranha-céus deslumbrantes, arquitetura moderna e um fluxo constante de dinheiro. A ideia era deixar Paris, Londres e até Nova York para trás. Seria um paraíso de arte, negócios e beleza. Mas hoje é uma cidade fantasma. Em 2008, o governo chinês lançou um projeto de 50 bilhões de dólares para construir uma versão própria de Manhattan.
E Ujiapu teria seu próprio Rockefeller Center e até réplicas das Torres Gêmeas. Era o maior centro financeiro do mundo em potencial. Na prática, acabou parecendo mais com um jogo de blocos de montar largado no meio do caminho. A cidade fica a cerca de 190 quilômetros de Pequim. Estava prevista para estar totalmente funcional até 2019. O plano incluía mais de 15 milhões de metros quadrados de escritórios e uma área financeira maior que a de Manhattan. Mas até hoje, apenas 20% desses espaços estão ocupados. As ruas são vazias, com sacolas plásticas ao vento. Guindastes de construção foram abandonados desde 2015. Prédios inacabados parecem esqueletos gigantes. Um centro comercial colossal abriga apenas algumas poucas lojas. Em uma das vitrines, há uma loja de animais de estimação sem nenhum animal. Como muitos outros megaprojetos chineses, Ujiapu apostou tudo na ideia de construa e eles virão. Só que ninguém veio. E quando a multidão não apareceu, simplesmente pararam de construir. Hoje, o maior centro financeiro do mundo que nunca foi finalizado serve apenas como exemplo de como nem todos os sonhos urbanísticos chineses se tornam realidade. O distrito Ujiapu Financial District, projetado para ser a Manhattan da China, foi planejado com investimento de cerca de 200 bilhões de yuans e área de 3,86 quilômetros quadrados, mas ficou com muitos edifícios vazios e é classificado como cidade fantasma por analistas urbanos. Número 7. O escândalo nuclear de 9 bilhões, Jenkinsville, Carolina do Sul. Agora esqueça o escândalo da escuta presidencial, o caso da Rússia ou qualquer outro escândalo. Este é o escândalo nuclear. A história de como o estado da Carolina do Sul basicamente queimou 9 bilhões de dólares e ainda jogou a conta nas custos dos consumidores de energia elétrica. Era 2008. Os dois principais envolvidos, a empresa South Carolina Electric and Gas e a Autoridade de Serviços Públicos da Carolina do Sul, conhecida como Santee Cooper. Os Estados Unidos estavam em meio a uma renascença nuclear. Entre 2007 e 2009, 13 empresas solicitaram a construção de 31 novos reatores nucleares. E a Carolina do Sul não queria ficar de fora. A usina nuclear V.C. Summer, em Jenkinsville, já estava funcionando. O plano era ampliá-la com 2 novos reatores, orçados em 9 bilhões de dólares. A construção começaria em 2012 e o primeiro reator seria inaugurado em 2016. A responsabilidade da obra era da empresa Westinghouse Electric Company, de propriedade da empresa japonesa Toshiba. Mas tudo deu errado logo no início. Problemas de fabricação, redesenhos e falta de mão de obra elevaram os custos em mais 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E o pior, nenhum dos reatores produziu sequer 1 watt de energia. Em 2017, os gastos já passavam de 25 bilhões de dólares. Documentos revelaram que a South Carolina Electric and Gas e a Santee Cooper sabiam que o projeto estava condenado na metade da obra, mas continuaram retirando dinheiro da população mesmo assim. A Westinghouse acabou declarando falência e todos os envolvidos abandonaram o projeto, deixando a população da Carolina do Sul com a conta. Mas como isso foi possível? Uma lei aprovada em 2007 permitia que as companhias elétricas transferissem os riscos da construção diretamente para os clientes. Em outras palavras, as tarifas de energia subiram para bancar a obra, mesmo que ela nunca fosse concluída. Agora, os cidadãos da Carolina do Sul estão bilhões de dólares no prejuízo e devem continuar pagando a conta até 2039. Gestão corporativa desastrosa e falta de fiscalização fizeram desse escândalo nuclear um dos maiores exemplos de desperdício de dinheiro da história recente dos Estados Unidos. Na usina nuclear V.C. Summer, a construção dos 2 reatores adicionais, unidades 2 e 3 da série AP1000, foi cancelada em 31 de julho de 2017, após os custos excederem o orçamento e os contratos serem abandonados. Número 8. A barragem que provocou um tsunami. Vajonte, Itália. Existe uma razão pela qual os italianos chamam o Monte Toque de a montanha que anda. Com quase 2.000 metros de altura, essa montanha na fronteira entre o Vêneto e Friuli Venezia Giulia é altamente propensa a deslizamentos, algo que deveria ter preocupado os engenheiros quando decidiram construir uma barragem em sua base, no fim da década de 1950. A barragem de Vajonte
foi projetada para ser uma das mais altas do mundo, com 260 metros de altura. Seu reservatório no rio Vajont poderia reter o equivalente a mais de 170 milhões de metros cúbicos de água, um volume gigantesco. A construção começou no verão de 1957 e foi finalizada em 1960. Mas desde o início havia medo de que aquilo desmoronasse. Um jornal local chegou a publicar uma matéria alertando que o Monte Toque já havia sido palco de um imenso deslizamento antigo e que a área era instável. A empresa responsável pela barragem ficou furiosa e processou o jornal por espalhar desinformação. Nenhuma conversa sobre deslizamentos seria tolerada por ali. No verão de 1963, o reservatório chegou ao seu ponto mais alto, com mais de 880 metros de profundidade. Em outubro daquele ano, um prefeito local pediu que sua população evacuasse a cidade, preocupado com um possível desastre. Poucos deram ouvidos. Na noite de 9 de outubro, por volta das 10h30, 260 milhões de metros cúbicos de terra e rochas se desprenderam do Monte Toque e despencaram dentro do reservatório. A massa deslocou tanta água que uma onda gigantesca saltou por cima da barragem, em direção às cidades abaixo. O tsunami provocado arrasou tudo. Estima-se que 50 milhões de metros cúbicos de água engoliram várias vilas inteiras. Quase 2.000 pessoas morreram. As fotos do desastre lembravam os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, mas dessa vez não foi culpa de um ditador maluco, e sim de engenheiros e políticos que insistiram em construir uma barragem gigantesca aos pés de uma montanha instável. Curiosamente, a estrutura da barragem não foi destruída. Ela resistiu ao impacto e continua de pé até hoje. Como o governo italiano era o dono da barragem, o desastre foi oficialmente classificado como ato de Deus. Mas para muitos, foi um ato de arrogância e ganância humana. O deslizamento do Vajont e a onda que se seguiu entraram para a história como um dos piores desastres naturais já registrados na Itália. Na tragédia da barragem de Vajont, estima-se que o deslizamento de terra tenha gerado uma onda que atingiu a altura de até 200 metros sobre a borda da barragem antes de avançar sobre as vilas abaixo. Número 9. O estádio de futebol de 9 bilhões de reais que ficou pela metade. Guangzhou, China. Só porque você consegue sonhar com algo, não quer dizer que vai conseguir construir. O fracassado estádio de futebol Evergrande, em Guangzhou, é prova disso. Ele seria o maior estádio de futebol do mundo, com design em formato de flor de lótus, inspirado no apelido da cidade. Seria visível de longe e teria capacidade para 100 mil torcedores. Ambicioso, caro e, desde o início, condenado ao fracasso. As obras começaram em abril de 2020, com um custo estimado de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. A pandemia de coronavírus complicou tudo, especialmente com os bloqueios rígidos impostos pelo governo chinês. Mesmo assim, a Evergrande, que era a segunda maior incorporadora imobiliária da China, seguiu firme no projeto. Na época, a empresa era avaliada como a mais valiosa do setor imobiliário no mundo. Mas tudo desmoronou. Hoje, a Evergrande é conhecida como a companhia mais endividada do planeta. Em 2023, pediu falência nos Estados Unidos. No ano seguinte, foi oficialmente dissolvida por ordem judicial. Ainda em 2021, o governo chinês confiscou o estádio inacabado e o repassou a uma empresa estatal. O projeto foi cancelado de forma definitiva em 2022. O motivo? Um ano desastroso para o setor imobiliário chinês. Empresas como a Evergrande investiram demais em megaprojetos e acumularam dívidas impagáveis. Só a Evergrande devia mais de 300 bilhões de dólares a bancos, fornecedores e investidores internacionais. Isso causou uma crise imobiliária generalizada no país. Hoje, o estádio da Flor de Lótus está menos da metade concluído. Parece que alguém arrancou um estádio pronto do chão, deixando apenas a fundação. Imagine aqueles restos de comida grudados numa assadeira sem óleo. Só que nesse caso, os restos custaram mais de 9 bilhões de reais. Número 10. A usina que queimou bilhões. Kemper, Mississippi. A usina Kemper, localizada no condado de Kemper, no Mississippi, foi anunciada como o futuro da energia limpa e barata. Avaliada inicialmente em 7 bilhões e meio de dólares, atraiu atenção internacional. Representantes dos Emirados Árabes Unidos, Japão e Noruega ficaram impressionados com sua proposta tecnológica.
O projeto era tão ambicioso que um dos idealizadores chegou a compará-lo com a missão da Agência Espacial Norte-Americana que levou o homem à Lua. A promessa era o chamado carvão limpo, ou seja, a ideia de queimar carvão sem gerar emissões nocivas. Especificamente, a usina queimaria lignito, a forma de carvão mais barata e menos eficiente da Terra. Por ser abundante, acreditava-se que, com as tecnologias certas, o resultado poderia se equiparar ao gás natural, só que de forma mais econômica e ambientalmente neutra. Os políticos usaram todos os slogans certos. O projeto traria empregos, independência energética e esperança ao leste do Mississippi. O então governador Haley Barbour prometia um futuro brilhante. Mas, como diria qualquer detetive de programa policial, isso era uma mentira. Assim como no escândalo nuclear da Carolina do Sul, os responsáveis pelo projeto da usina Kemper já sabiam que ela estava fadada ao fracasso antes mesmo da conclusão. Documentos internos mostram que problemas de projeto e construção foram encobertos por anos. E mais uma vez, uma brecha legal permitiu que os custos fossem repassados aos consumidores. Leis aprovadas na época permitiam que as empresas aumentassem a tarifa de energia antes mesmo da usina começar a funcionar, ou seja, cobranças antecipadas, sem nenhuma garantia de entrega. Onde está o incentivo para terminar o projeto no prazo, se é possível simplesmente continuar tirando dinheiro da população? A previsão original era de que a unidade de carvão limpo começasse a operar em 2014, com um custo de apenas 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Mas até 2017, a usina não havia queimado sequer 1 grama de carvão, e o custo já estava 5 bilhões de dólares acima do previsto. No fim, a instalação foi convertida para operar com gás natural convencional. Nada de carvão limpo. Nada de energia revolucionária. Se queimar dinheiro fosse considerado uma fonte de energia renovável, os responsáveis por Kemper ganhariam um prêmio Nobel. No projeto da usina de energia do condado de Kemper, foi previsto o uso da tecnologia de gaseificação integrada com ciclo combinado e captura de carbono, conhecida como tecnologia de gaseificação com reinjeção de gases, para converter lignito local em gás sintético, capturar 65% do dióxido de carbono e injetá-lo para a recuperação de petróleo. Mas esse plano foi abandonado e a usina passou a operar com gás natural convencional. E aí, o que aprendemos com tudo isso? Que não importa o quanto de dinheiro, tecnologia ou ambição estejam envolvidos, nem todo megaprojeto é garantia de sucesso. Às vezes, basta um tornado, um terremoto ou uma má decisão para transformar sonhos bilionários em ruínas, dívidas ou cidades fantasma. Se você curtiu essa viagem pelos desastres da engenharia moderna, conte aí nos comentários. Qual desses fracassos você achou mais absurdo? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!